Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: Em Belém, Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E eu estava lendo agora, eu li esse capítulo uns 2 dias atrás, e realmente quando a gente lê a palavra do Senhor, Deus vai revelando, né? Porque eu queria pesquisar mais sobre os magos, mas eu estava lendo aqui, eu lembrei de Daniel. Daniel, ele tem uma profecia sobre o Messias, né? E pode ser que esses magos do Oriente ficaram sabendo da profecia de Daniel, né? Porque Daniel ele estava na Babilônia. E aí eles ficaram esperando, né, o tempo se cumprir. E aí viram, né, a estrela e essa estrela guiou eles até lá. Porque Daniel ele fez a profecia de que o Messias ia vir em determinado tempo, e Jesus veio justamente naquele tempo. E o pessoal de Israel, os mais estudiosos, eles estavam esperando esse Messias chegar naquele período, né? Então por isso que surgiam muitos falsos Messias, né? Falsos Cristos, pessoas querendo fazer rebelião contra Roma, porque eles pensavam que o Messias ia ser aquela pessoa, aquele guerreiro que ia se sentar num cavalo branco, né? E ia juntar um exército para guerrear contra Roma e ser liberto do domínio romano, né? Mas não era esse reino que o Messias vinha pregar, né? Mas era o reino dos céus. E aí Herodes ele ficou muito assustado, porque ele já sabia que o Messias, né, ia ser o rei, né? O rei que ele estava esperando era aquela pessoa que ia guerrear, ia tomar o trono e tal, né? Mas não era bem assim. Aí ele ficou muito apavorado, porque ele pensava assim: esse homem nasceu, ele quando crescer ele vai guerrear contra Roma, né, contra a gente, vai me tirar do lugar, outra pessoa, e não quer que isso aconteça, né? A gente vai ver o que foi que ele fez para tentar evitar isso. E então, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Aqui o pessoal fala do Natal, né? Que colocam lá... Tem gente que acha que aquela estrela da árvore de Natal tem a ver com isso aqui. Não tem a ver, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então Herodes, ele fez, sacrifício de muitos meninos, porque ele queria, no meio daqueles meninos, ele acreditava que ia estar ali o Messias, né?
Então ele tentou de alguma forma evitar que o Messias ele cumprisse o seu chamado. Nem que na cabeça dele fosse um chamado distorcido, né? E isso também aconteceu muito parecido no Egito, né? Pelo faraó, né? Ele mandou matar muitas crianças, não se sabe o porquê explicitamente, né, que ele estava fazendo isso, né? Só parece que ele mandou matar muitas crianças, né? E aí Moisés, ele foi salvo, né? E aí a gente abre um parênteses aqui, a questão do sacrifício de crianças, né? Que antigamente já acontecia isso. Não está dizendo motivo, mas entende-se que lá, como existiam muitos deuses, né, pagãos, deuses criados, né, pelos homens, motivados pelo mal, então existiam muitos rituais em que as pessoas davam até os próprios filhos em sacrifício para esses deuses, né, que eu não gosto nem de chamar de deuses, né, esses demônios. E aí pode ter acontecido do faraó ter feito um grande sacrifício para alcançar um grande objetivo ali no Egito. E aí essa questão dos sacrifícios aconteciam naquela época e acontece até os dias de hoje, né? Aqueles deuses pagãos que existiam lá, com aqueles nomes estrombólicos, né? Eles ainda existem hoje, né? Mas com outros nomes, com nomes ocidentais, digamos assim. E hoje em dia, com essa questão dos abortos, né? Essas leis de liberar os abortos, existem um cunho religioso por trás, né? Esses movimentos, eles não são regidos para que se tenha uma liberdade, né? Porque existe na lei, já existe situações em que a mulher ela pode optar pelo aborto, não que seja a melhor opção emocionalmente falando para ela, mas ela tem, né, por exemplo, questão de estupro, ou a criança nascer, por exemplo, sem o cérebro, né? Então existem situações em que a lei permite. E aí existem esses movimentos sociais, né, querendo com que a mulher ela possa abortar sem nenhum motivo, né, sem nenhum desses motivos que já são cobertos pela lei, ou seja, pela irresponsabilidade mesmo, né, ter relação sexual irresponsável, engravidou, não quer ter a responsabilidade de criar uma criança, então aborta, né? Mas isso existe, né? A gente observa que desde aquele tempo o inimigo ele tem esse negócio de querer sacrificar crianças, né? Então é motivado sim por uma questão religiosa maligna, né? É um ritual, uma religião, um ritual maligno que tem um cunho espiritual negativo muito forte, né? Então, essas pessoas que são motivadas a isso, né, esses movimentos, eles estão motivados ali por uma dor muito forte, um ódio muito forte, né, e existe aí um significado espiritual negativo, né, das trevas, questão do sacrifício de crianças, né. Existe uma potestade que ele se alimenta disso, né, que motiva essas pessoas a irem, né, defenderem essas leis aí. Então, continuando, né. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te com o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. Né? Jesus ele era Nazareno e não Nazireu, né? Desculpa. Nazireu era uma forma lá, era tipo um voto que a pessoa fazia, que não podia cortar o cabelo, não podia comer certas coisas. Sansão era Nazireu. Jesus ele não era Nazireu, né? Ele era Nazareno porque ele se criou, né, em Nazaré. Amém? Então até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiser adicionar algum comentário a mais,
pode entrar em contato. Você que estiver no grupo pode comentar. Você que estiver no YouTube pode também deixar nos comentários, no podcast, acessar o link e entrar nos grupos também, fica à vontade. Você tem voz para falar, para criticar também. Aqui o objetivo é sermos edificados. Amém? Então, até a próxima.